Resista ao gigante da opressão e medo. 2 Samuel capítulo 21, 15 ao 17, relata um momento de batalha do povo de Deus contra os filisteus. E a gente sabe, irmãos, que esse texto, na verdade, não é literal para a nossa vida hoje. Uma aplicação aqui é uma aplicação espiritual. E a gente não vive em batalhas contra um exército, como está acontecendo hoje em Israel, na faixa de Gaza. Mas a gente vive em batalhas constantes na nossa alma, na nossa mente, batalhas constantes espirituais na nossa vida. E muitas pessoas estão com a mente opressa hoje. Muitas pessoas até dentro da igreja. Muitos cristãos que permitem estar sendo oprimido por Satanás, pelas forças do império das trevas, e acabam que se tornam homens, mulheres frágeis na sua alma. Mas nós temos uma promessa de Deus na sua palavra. Nós temos uma promessa onde Deus diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E nós temos visto que a opressão é uma das armas mais covardes que o inimigo usa. Porque a Bíblia vai nos ensinar que a opressão, ela tem poder de adoecer até um sábio, como diz Eclesiastes 7:7, que a opressão, ela tem poder de adoecer até o homem mais sábio, a mulher mais sábia que existe. Então a opressão é uma realidade e é diferente de possessão. Possessão é um espírito, é um nível em que os demônios se apoderam da mente e do físico de uma pessoa por uma brecha, uma porta que é aberta, uma legalidade que é dada. A possessão é um nível mais radical de uma legalidade de um mundo espiritual. Mas a opressão é também uma ferramenta que o inimigo usa para oprimir uma pessoa baseado em realidades e fatos ao seu redor. Mas o Senhor quer nos ensinar nesse texto a calar a voz do inimigo na nossa direção, a colocar por terra o gigante da opressão na nossa alma, a vencermos todo medo que tenta nos afligir. A opressão é uma perseguição na alma. A pessoa que vive opressa ou que está opressa, ela vive uma perseguição por suas próprias ideias. Suas interpretações estão erradas de acontecimentos à sua volta. E o diabo, ele consegue se aproveitar dessas realidades e manter encarcerada uma pessoa na sua própria mente. Opressão não é o nível de uma prisão onde você está atrás de uma grade. A opressão é um nível em que a sua mente está aprisionada por falsas verdades e por suas próprias ideias equivocadas. Muitas pessoas têm deixado de alcançar êxito na sua vida relacional, na sua vida profissional, na sua vida financeira, porque simplesmente estão opressas na sua mente. Nós precisamos desejar em Deus alcançar a nossa vitória. Nós precisamos desejar em Deus alcançar a nossa mente liberta, para a gente contemplar a vontade e a promessa de Deus para a nossa vida. Um texto que nós lemos, 40 anos se passaram. Davi tinha derrubado Golias, tinha vencido Golias, que representa o gigante da incredulidade, com uma pedra apenas. Mas a gente viu na semana passada que Davi pegou 5 pedras no ribeiro. Deus já estava de forma profética sinalizando a Davi: essa vitória é só o começo da sua jornada.
40 anos se passaram, Davi volta a guerrear com mais um gigante. O texto diz que houve batalha, outra batalha entre os filisteus e Israel. E Davi e os seus soldados saíram a lutar contra o gigante. Contra os filisteus. Filisteus, irmãos, essa palavra no original representa gigantes saqueadores. Os filisteus são descendentes de um povo gigante, 3 metros de altura. E eles fazem essa representação até hoje na nossa vida. São saqueadores. Todo gigante na alma, ele é um saqueador da nossa alma. E nós acabamos dando brecha para esse gigante saquear aquilo que Deus um dia plantou, aquilo que Deus um dia falou. E esses gigantes, eles vêm e saqueiam os tesouros que Deus liberou para a nossa vida. Verdades de Deus para a nossa alma. E a gente deixa esses gigantes virem saquear e levar aquilo que Deus um dia semeou na nossa vida. Mas você precisa resistir. Você precisa resistir a todo gigante que vem para te abater. Opressão não é brincadeira. Opressão é uma realidade. E nós precisamos tratar essa realidade com muita verdade de Deus. Nós precisamos aprender com o Senhor a vencermos. A opressão são guerras na nossa mente que geram medo na nossa alma. E fugir não é o melhor caminho. Às vezes a gente quer só fugir das guerras da nossa mente. Mas entenda uma coisa, que fugir não é a melhor opção. Pode ser mais fácil, mas não é a melhor opção para quem quer tomar posse das vitórias de Deus para a sua vida. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa ouvir Deus falar com você. Está na hora de você ouvir o Senhor falar com você e sobre você. Não sei se você lembra da passagem de um homem chamado Gideão, que por uma opressão e por um medo, ele tentou fugir do exército inimigo. E a Bíblia diz que Gideão foi encontrado por Deus, malhando trigo no lugar de pisar uvas. Ele estava tentando esconder a comida dos saqueadores, porque os gigantes são saqueadores. Mas Deus encontrou Gideão lá, e Deus disse para Gideão: Gideão, o que você está fazendo aí? A opressão e o medo levou Gideão ao lugar que ele não deveria estar, ao lugar de fugir. Mas Deus não quer que você fuja. Balance essa pessoa com muito amor e muito carinho nessa noite, diga assim: hoje Deus te trouxe aqui para dizer a você que chegou a hora de você parar de fugir da presença e do chamado dele na sua vida. Deus disse a Gideão: seja forte e corajoso, eu estarei com você nessa batalha. Lembre que a maneira que você lida com a decepção define a sua posição e o seu lugar de ação. Gideão não soube tratar com a decepção e ele foi fugir. Ele foi tentar salvar. Mas Deus disse: eu não te chamei para você fugir, eu te chamei para você enfrentar o inimigo da sua alma. Deus não nos dá espírito de medo, Deus nos dá espírito de ousadia e coragem. Não deixe o diabo oprimir a sua mente ao nível de saquear o chamado de Deus e as promessas de Deus para a sua vida. Mas pastor, já estou cansado de lutar. Você vai aprender já já como você vencer essa batalha. Tem momentos, irmãos, que Deus não vai deixar eu e você ter paz até que a gente venha vencer o inimigo. Paulo certa vez disse ao Senhor: tira de mim esse espinho na carne,
Essa batalha eu não estou conseguindo vencer. E a Bíblia vai dizer que Paulo orou 3 vezes pedindo isso ao Senhor. E a única coisa que ele ouviu do Senhor foi: eu não vou tirar. Eu não vou te dar paz até que você vença esse inimigo. Eu não vou te dar sossego até que você derrube esse gigante da sua alma. Eu não vou deixar você e a sua casa sossegado até que você veja o gigante cair na sua direção. Paulo só ouviu do Senhor: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa. Quando você não acha que você não consegue fazer nada, é aí que o poder de Deus vem e se aperfeiçoa em você. Não é tempo de você fugir, é tempo de você enfrentar esse inimigo da sua alma. Não é tempo de você correr para longe, é tempo de você estar na presença de Deus. Não é tempo de você buscar se proteger, é tempo de você buscar ser usado pela unção de Deus e derrubar os gigantes da sua alma que tem tentado paralisar e roubar o chamado do Senhor. Deus tem chamado você para prosperar. Deus tem chamado você para avançar. Deus tem chamado você para alcançar territórios novos. Deus tem chamado você para colocar os seus pés na terra que Ele já prometeu para você e a sua casa. Mas resista ao inimigo da opressão. Como eu posso fazer isso, pastor? Nesse texto nós lemos 3 versículos, 3 verdades. E eu quero compartilhar com você e a gente terminar a mensagem. A primeira verdade que a gente aprende nesse texto, no verso 15, o texto vai dizer que houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Primeira verdade que a gente precisa aprender: reconheça quem é o seu inimigo. Você quer vencer a opressão, quer vencer o medo, quer vencer os inimigos da sua alma, você precisa reconhecer quem é o seu inimigo. A primeira coisa que você precisa saber a respeito de uma batalha espiritual é reconhecer quem é o inimigo da sua alma. É você ter discernimento e reconhecer o agir do inimigo, o plano do inimigo, as armas do inimigo. Quando o inimigo usa pessoas na sua direção, é você fazer uma leitura espiritual da circunstância. Porque senão você entra numa batalha e você vai estar indo de encontro a alguém que não é o seu inimigo. Ou você vai estar, de repente, achando que aquilo ou aquela pessoa é o seu inimigo. E tem muita gente se matando em batalhas erradas. Tem muita gente se ferindo e ferindo outros em batalhas erradas, porque acha que é o inimigo. Sem conhecer o inimigo, você se torna alvo fácil. Sem ter discernimento para as coisas que o diabo faz, você acaba se tornando um alvo fácil para ele. E tem muita gente sofrendo no lugar errado. É importantíssimo a gente saber, irmãos, que as lutas, elas são reais. Os gigantes continuam lá. E eles certamente, eles têm você como alvo. Certamente o diabo tem você e a sua casa como alvo. Porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como um leão, rugindo e procurando uma brecha para entrar e devorar. Mas nós precisamos estar muito atentos a isso. A gente não sabe quando, nem como, mas sabemos que ele existe. Sabemos que os gigantes estão aí. O diabo não vai avisar quando ele vai te atacar. Porque seria muito bom se ele dissesse: olha, eu vou agora atacar o seu casamento, viu? Se prepare. Você ia levantar uma grande muralha, você ia estar armado até os dentes esperando o seu inimigo. Mas o diabo, ele vem de forma rasteira, ele vem de forma silenciosa. Ele não vai nos avisar quando ele vai atacar. Nós precisamos estar alertas e saber identificar quem é o nosso inimigo. Tudo que ele quer é pegar você desprevenido. Por isso que Jesus orienta os discípulos: vigiai constantemente, em todo tempo. É um estado de alerta e discernimento. Nós precisamos viver num tempo como esse. Porque o diabo usa até a televisão para entrar na sua casa.
E tem muito crente distraído. E não está vigiando e cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do que está entrando no seu lar. Eu não estou falando que a televisão é pecado, eu estou falando que a gente tem que ter discernimento das coisas que a gente assiste, das coisas que a gente deixa entrar na nossa alma. A gente precisa ter discernimento, porque o diabo, ele está usando você e a sua casa como alvo. A única coisa que ele quer é fazer o que João 10:10 da parte B diz, que ele quer matar, roubar e destruir a sua vida e a sua alma. Mas você nessa noite vai dizer assim: está repreendido, diga aí, está repreendido toda ação do inimigo sobre a minha vida, a minha casa. Já caiu por terra todo gigante que tem tentado me oprimir e me paralisar. Você pode aplaudir a Jesus, que é aquele que te chamou para vencer. Davi sabia bem, irmãos, quem era o inimigo da sua batalha. Quando os filisteus se levantaram novamente com esse gigante chamado Isbi-Benob, Davi pega os seus soldados e nós vamos à guerra. 40 anos depois, Davi já estava de idade avançada, mas ele não recua diante de uma batalha. Diga essa pessoa assim: não importa o tempo que você tem de igreja ou de evangelho ou de crente, o que importa é você estar preparado em todo o tempo para você derrubar o gigante diante de você. Davi pega os seus soldados e vai à guerra contra o gigante. Mas tem uma coisa que Davi sabia bem: era o Deus que ele servia, o inimigo que ele vencia. Saber quem é Deus é saber ter discernimento de identificar quem é contra Deus. Sua guerra será vencida primeiro na sua mente. Porque quem entra numa batalha pensando como perdedor, já perdeu antes de guerrear a guerra. O texto diz que Davi desceu sem demora para guerrear. Desceu para pelejar com a mentalidade de que ele era servo de Deus, com a mente de que ele era vencedor. Então ele estava lutando a batalha do Senhor, mesmo com a idade avançada. Mas ele se posiciona diante do seu inimigo. Seu inimigo é o inimigo de Deus. Nessa noite Deus está falando para você: o seu inimigo é o inimigo de Deus. Não são pessoas, não é outra igreja, não é outro crente. O seu inimigo é o inimigo de Deus. O inimigo da sua alma é o diabo. O inimigo da sua alma é aquele que está buscando devorar, matar e destruir você e os sonhos de Deus para a sua vida. Então quem vive pela unção de Deus não olha para as circunstâncias, não olha para as pessoas, não olha para os problemas, porque você sabe quem Deus é na sua vida, sabe quem Deus, o que Deus se chamou para ser. Davi sabia muito bem a quem ele servia. Davi sabia muito bem das suas fragilidades. Davi sabia muito bem do seu potencial também. Davi sabia muito bem da unção de Deus sobre a sua vida. Se tem uma coisa que a sua mente não pode esquecer jamais, é de onde Deus se tirou, o que Deus está fazendo e para onde Deus está te levando. Se tem uma coisa que você não pode esquecer jamais, é a unção que Deus colocou sobre você, o chamado que Deus fez na sua vida, a escolha que Deus fez sobre você. Sabe, aquele dia que Deus salvou você, aquele dia que Jesus falou poderosamente no seu coração, aquele dia que você desceu as águas, aquele dia que você foi batizado com o Espírito Santo, aquele dia que Deus te usou para profetizar na vida de alguém, aquele dia que Deus te usou para orar e alguém ser curado, aquele dia que Deus usou você para abraçar e amar uma pessoa, que depois ela foi salva. Você não pode esquecer do que Deus começou a fazer, do que Deus está fazendo e do que Ele ainda há de fazer na sua vida. Não troque a palavra e a promessa de Deus por uma voz do inimigo nesse mundo. Nós não podemos ser uma geração de memória curta. Nós não podemos ser uma igreja de memória curta, que esquece fácil das coisas, esquece rápido.
Não. Nossas memórias precisam ser memoriais do que Deus já fez e do que Ele ainda há de fazer. Davi sabia bem as guerras que ele já tinha vencido. E é por isso que ele bate no peito e diz: eu vou lá, vou matar mais esse gigante. Ele não sabia, mas Deus nunca deixou de saber que se levantaria mais um gigante na direção dele, que ele iria precisar derrubar. E seria um gigante que geraria opressão e medo. Porque a Bíblia diz que esse homem era extremamente potente e armado. Mas se tem uma coisa que Davi, irmãos, decidiu, era identificar bem quem era o seu inimigo. E identificar bem ao Deus que ele servia. A unção que estava sobre ele. Existe uma unção sobre você. Existe uma unção sobre você. A unção te capacita. A unção te respalda. A unção te habilita a você vencer as batalhas do inimigo de Deus na sua direção. Não esqueça disso. E quem vive pela unção de Deus não olha para as debilidades e fragilidades. Você não precisa mostrar para Deus o que falta em você. Ele já sabe disso. E ainda assim Ele chama você e conta com você, mesmo sem precisar de você. Deus conta com você nessa geração. Mas tem tanta gente que vive fugindo e se escondendo de Deus. Jesus disse certa vez: não se põe uma lâmpada debaixo da cama. Por quê? Porque a lâmpada acesa, ela é feita para brilhar. Mas tem muita gente que vive se escondendo. Muita gente que está escondendo a unção de Deus na sua vida. Muita gente que está sendo oprimida pelo gigante. E aí prefere fugir, se esconder, ficar caladinho ali no seu cantinho, ficar só como espectador. Deus te chamou para você ser um matador de gigante, para você ser alguém que vai vencer as batalhas. Deus te chamou para te capacitar nessa geração e você poder vencer cada etapa das guerras da sua vida. Eu sei que tem guerras que são difíceis, mas não esqueça que quem luta por você é o general das batalhas. Quem luta ao seu favor é aquele que a Bíblia diz que ele não dorme e não cochila. O Senhor é o Jeová Rafa, poderoso nas batalhas. Ele luta com você e não contra você. O seu inimigo não é Deus, o seu inimigo é o diabo. Satanás vive mostrando as circunstâncias. Porque tudo que ele quer é nos gerar medo e nos gerar opressão. Então se posicione hoje, reconheça quem está ao seu favor e reconheça quem está contra você. Primeira coisa que você precisa fazer, peça discernimento ao Senhor. Ore, peça ao Senhor, mostra-me. Mostra quem é o inimigo nessa situação. Mostra o que o diabo está fazendo com essa contenda. Porque você tem entrado em contenda com pessoas e tem esquecido que a Bíblia diz que a sua luta não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Segunda verdade que a gente aprende desse texto. No verso 16 a Bíblia diz que Isbi-Benob, esse gigante, prometeu, disse, anunciou que iria matar Davi. E ele vem com as suas armas. A Bíblia diz que a ponta da sua lança pesava 3,5 kg. E ele estava armado com uma espada nova. O gigante vem e anuncia: eu vou matar você. O gigante vem e pronuncia: eu não vou sossegar enquanto não destruir a sua família. O gigante vem e anuncia: eu vou tirar aquilo que Deus te deu. Essa estratégia o diabo continua fazendo ainda hoje. Mas aprenda aqui essa segunda lição, irmãos, para a gente resistir e derrubar esse gigante da opressão na nossa direção.
não dê ao inimigo um lugar à mesa. Não dê lugar à sua mesa ao inimigo da sua alma. Tudo o que ele precisa é de um breve momento para começar a falar aos teus ouvidos, para começar a gerar dúvida na sua alma e no seu coração. Tudo o que ele precisa é de uma brecha para mexer com as suas convicções, para mexer com a sua certeza em Deus, para começar a vencer você nessa batalha. Dá lugar à mesa é dar crédito ao que o inimigo fala sobre você. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmãos. Você está comigo aqui? Com quem você senta na mesa para conversar? Com quem você senta na mesa para conversar? Para você ter um momento de conversa? Com quem você sai e senta na mesa de um ambiente para conversar? Ou quem você convida para a mesa da sua casa para bater aquela conversa? Para você comer junto e ir trocando ideias e conversando? Eu tenho certeza que no mínimo você senta à mesa para conversar com pessoas que você dá crédito ao que é dito. Você não vai sentar à mesa com alguém que você não confia. Você não vai sentar à mesa com alguém que só fala mentiras. Você não vai sentar à mesa com alguém que você não credibiliza a palavra dessa pessoa, ou vai? Me ajuda aí. Normalmente não. E se sentar à mesa com uma pessoa assim, não existe conversa. Então tenha cuidado com o que você anda conversando à mesa. Tenha cuidado com o que você anda trocando de conversas no ambiente chamado mesa. Porque o inimigo ele só precisa de uma brecha para plantar uma semente na sua alma, na sua mente. Uma semente que vai mexer com as suas convicções. Uma semente que vai mexer com a sua esperança. Vai mexer com a sua fé. Vai mexer com o seu ânimo. Vai mexer até com a sua alegria de servir à igreja do Senhor. Sabe, irmãos, pensando nessa convicção, eu lembrei quando Davi disse no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, e Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. E Deus me fez entender que Ele afirmava aqui, que ouvir o que o seu pastor tem a falar, era muito mais importante do que ouvir a voz do inimigo da sua alma. Davi diz, o meu pastor prepara uma mesa para mim perante os meus inimigos. Davi estava dizendo, eu prefiro sentar à mesa com aquele que eu acredito na sua palavra, na sua promessa, na sua convicção, na sua palavra de esperança, do que ouvir qualquer voz do inimigo desse mundo que venha tentar mexer com a minha fé, tentar mexer com a minha alegria e com a minha família. Não dê lugar ao inimigo à sua mesa. Felizmente, muitas pessoas ainda sentam à mesa e dão brechas. Não tem cuidado com o que fala, ou o assunto que é falado. Não consegue, irmãos, em nome de Jesus. Esse gigante chamado SBIB9, ele não brinca. Ele é um guerreiro poderoso e habilidoso, armas novas e pesadas. Perceba que esse gigante fez Davi ficar cansado. Ele vem e diz assim, eu vou matar Davi, eu vou destruir Davi. E é o que o diabo faz. Ele continua ainda usando pessoas, usando uma voz para parar você, para roubar a sua alegria, para dizer que você não é capaz, para dizer que você não nasceu para dar certo, para dizer que você só faz as coisas erradas, que você não consegue permanecer fiel a Deus. Ele continua usando uma voz para dizer que você não é santo coisa nenhuma, que você só vive em pecado, que você só pensa coisa que não presta. Em nome de Jesus, nessa noite, essa voz precisa cair por terra da sua
sua mentalidade, e você precisa ouvir a voz do Senhor. Ele prepara uma mesa perante o seu inimigo para dizer a você que aquilo que ele diz sobre você é muito mais importante, é muito mais relevante que o Senhor tem para falar para nós. Ouvir uma palavra de Deus para a nossa vida. Para de ouvir a voz do inimigo que gera opressão na sua alma. Quantos não andam oprimidos só por uma mentira que foi contada? Quantos não andam aprisionados só por uma calúnia que foi dita? No texto o gigante diz: vai matar Davi. Ou seja, a voz de ameaça, a voz de intimidação. Quantos não estão vivendo assim? Influenciado por um espírito do medo, influenciado por um espírito da opressão que afirma que você não nasceu para dar certo, que afirma que você tem que se esconder, que afirma que você tem que viver essa vida medíocre mesmo, essa vida sem graça, essa vida de erros. Resista a essa voz que não vem de Deus para o seu coração. Decida hoje calar a voz do inimigo. Não dá lugar à mesa para vozes que vêm para comprometer o seu chamado, vêm para comprometer a sua essência em Deus. Decida viver aquilo que Deus te chamou para ser e para contemplar, em nome de Jesus. E por último, não menos importante, no verso 17 a Bíblia diz que Davi estava cansado. O gigante diz: eu vou me aproveitar e vou matar Davi. Mas o verso 17 diz que, mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. O que nós aprendemos aqui para resistir a esse gigante da opressão? É que nós precisamos crer que Deus é socorro bem presente na nossa vida. O texto apresenta uma situação difícil. Davi está cansado, irmãos. Davi está oprimido por esse gigante. Parece o seu fim. O gigante bem armado, uma espada nova, uma lança que pesava quase 4 quilos. O diabo sempre vai usar uma arma nova para tentar nos abater. As nossas batalhas nunca serão as mesmas. As armas que o diabo usa nunca serão as mesmas. E nesse momento, parecia ser o fim de Davi, porque a Bíblia diz que ele estava esgotado. Tem níveis de guerras que nos esgotam. Tem níveis de batalha que nos leva ao cansaço extremo. E tem muita gente que anda cansado. E o texto vai dizer que até Davi cansou. E não é normal a gente cansar. O anormal é a gente desistir por estar cansado. A Bíblia diz que parecia ser o fim de Davi. Sozinho na batalha. Cansado, sem força, sem estratégia, sem amigos, sem recursos. Parece até o momento em que nós estamos vivendo hoje. E agora o que fazer? O que fazer quando nos falta? O que fazer quando nos falta a força? Quando nos falta a estratégia? Quando nos falta a pessoa? Quando nos falta até fé? Nós precisamos ter uma afirmação que queima dentro de nós, que o Senhor é socorro bem presente na hora da nossa maior angústia. A Bíblia vai nos garantir que Ele é socorro presente na hora da sua maior angústia. Talvez você que está aqui está vivendo a sua maior angústia. Talvez você que está aqui nesse ambiente ouvindo essa mensagem está vivendo o pior momento da sua vida, um momento de uma batalha em que tem tirado as suas forças. Você está enfrentando um gigante talvez como esse, que tem oprimido você e tem gerado medo sobre a sua vida. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer a você: Ele é socorro bem presente na sua vida.
Davi se viu cansado. Porque as batalhas nos cansam, roubam nossas forças, sugam as nossas energias, nos fazem esmorecer. Mas isso faz parte da batalha, porque ninguém é incansável. Porém, o texto vai dizer que existe um mais de Deus para você. A Bíblia diz: mas Davi estava cansado, mas Davi estava sem força, mas Davi estava sem ninguém, mas Deus era com Davi. Deus era com Davi naquele momento, assim como Ele é com você hoje. Hoje Deus está dizendo para você aqui: o inimigo tem lutado, tem enfrentado. Mas o Senhor é poderoso para te dar vitória nessa batalha. O Senhor é o teu socorro bem presente. Às vezes tem pessoas que nos falham. Às vezes até o dinheiro nos falta. Às vezes aquele amigo que a gente contava para todas as horas, naquela hora que você mais precisa, ele vai falhar. Às vezes aquele lugar que é o lugar do teu refúgio, que você corre para lá para fugir das suas guerras, às vezes você não vai conseguir chegar nesse lugar. Mas existe um Deus que não falha jamais, e que a Bíblia nos garante que Ele é o nosso socorro bem presente. Você pode dizer a essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: tudo pode faltar, mas o Senhor é o teu socorro bem presente. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? E o mais lindo dessa história, eu quero terminar aqui, é que quando Davi estava no ápice dos seus dias piores, quando parecia ser o fim da história de Davi, porque esse gigante, Isbi-Benob, 3 metros de altura, um homem extremamente forte, armado, pegar Davi, um idoso já, e cansado, sem forças para lutar, seria uma presa fácil. Então matar Davi não daria trabalho para esse gigante. Tem pessoas que para o diabo derrotar não dá trabalho. Mas diga assim: esse não sou eu. Olha para essa pessoa e diga assim: esse não é você. Diga assim: para o diabo. Diga a ela, olha nos olhos e diga assim: para o diabo mexer com você e com a sua casa, vai dar um trabalho tão grande, que ele vai desistir e vai bater em retirada. Sabe por quê, irmãos? Porque quando parece ser o seu fim, Deus envia uma pessoa para te ajudar. Quando parece que não vai dar mais certo, Deus levanta uma pessoa, que ela se torna o teu socorro no momento da tua maior necessidade. Apareceu Abisai, sobrinho de Davi. Davi estava lá pronto para ser abatido pelo gigante. Mas Deus não cochila e não dorme. Deus levantou uma pessoa: vai lá socorrer o meu ungido, vai lá socorrer o meu escolhido, vai lá socorrer a minha serva, vai lá socorrer essa casa que me pertence, vai lá socorrer aquele que eu separei. O diabo não vai matar você e a sua família. Deus ainda continua sendo o seu socorro. No momento mais difícil, que parece ser o seu fim, alguém vai aparecer e vai te socorrer. Talvez você que está aqui saiba muito bem o que é isso que eu estou falando, porque você já sentiu na pele isso. Abisai representa socorro de Deus. Não sei se crente pentecostal que está ao teu lado aí a última vez hoje, balança ele assim com muito amor, mas balança, irmão, balança mesmo, diga assim, olha, diz a ele assim: olha, parece que era o teu fim, mas é só o começo de um novo tempo que Deus vai começar. Diga assim: porque o socorro de Deus chegou até você.
momento que estamos mais cansados, é no momento que estamos mais sem esperança, Deus envia ajuda na hora exata. Abisai representa socorro do Senhor. Existe socorro de Deus na direção da sua casa. Existe socorro de Deus na direção do seu casamento. Você que está aqui nessa noite. Existe socorro de Deus na direção da sua vida financeira. Você que está aqui nessa noite. Existe um socorro de Deus na sua vida emocional. Existe um socorro de Deus para você nessa área que você mais precisa. No auge do seu cansaço, no auge da sua fadiga, existe um socorro de Deus enviado para te reerguer. É lindo ver como Deus trabalha. Não sei se você lembra, em Atos capítulo 12, quando Pedro é preso por Herodes, colocado em cárcere, a Bíblia vai dizer que existiam 2 sentinelas, 2 soldados armados, um na porta da entrada da cadeia, outro na porta da entrada onde Pedro estava preso. Existiam correntes nas mãos e nos pés de Pedro. Possibilidades zero de Pedro sair dessa opressão. Possibilidade zero de Pedro escapar da morte. Mas eles não sabiam que existia uma igreja que estava orando. Capítulo 12, a Bíblia diz que a igreja estava orando. E quando alguém está orando, Deus está trabalhando. Quando você está orando, Deus está trabalhando. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. O anjo entrou, disse: Pedro, desperta, acorda, se veste. Pedro, sem entender, se vestiu. A Bíblia diz que as correntes caíram das suas mãos e seus pés. O anjo diz: me segue. E o anjo veio trazendo Pedro, abriu a primeira porta, passou pelo sentinela, Pedro seguindo. Abriu a segunda porta, passou pela sentinela e Pedro seguindo. Chegou na rua, o anjo disse: havia uma oração feita e Deus estava trabalhando na sua direção. O anjo olhou para Pedro e disse assim: parecia que era o teu fim. Parecia que estava tudo perdido. Mas Deus é socorro bem presente na hora da sua maior necessidade. Olha para essa pessoa e diga assim: parece que era o teu fim, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: se há uma oração feita na direção do céu, há uma liberação de poder do céu na direção da sua vida. Parecia que era o teu fim, mas não vai terminar assim. Esse gigante vai cair na sua vida. Até parece que o gigante vai matar você, mas você vai vencer. Essa história não vai terminar assim. Diga assim: a minha história não vai terminar assim. Mas diga mesmo: a minha história não vai terminar assim. Diga: a história da minha família não vai terminar assim. Existe um plano de Deus que é muito maior do que os seus. E nas mãos desse Deus, tudo é possível. E Ele vai fazer na sua direção. Ele vai te dar as armas certas. Ele vai te dar a estratégia certa. E Ele vai enviar a pessoa certa para socorrer você. Não se preocupe, a sua história não vai terminar falida. Não se preocupe, você não vai terminar destruído. Não se preocupe, você não vai terminar envergonhada. Deus é socorro bem presente na sua direção. Existe um Abisai enviado por Deus para levantar você, para matar esse gigante que tem tentado oprimir você, para socorrer você na hora que você mais precisa.